Olá, amigos e amigas. Bora estudar? Esse é o canal Teacher Alexandre Nunes e hoje nós vamos falar um pouco sobre o verbo to be, o famoso verbo to be. Afinal, o que é verbo to be? O que isso representa? Na língua inglesa, existem muitos verbos que se repetem com muita frequência, né? E o verbo to be é um desses verbos que ele se repete bastante, né? Por ser um verbo muito popular, né? Então, por conta disso, ele é muito estudado, né, nas escolas, né? Acredito que desde a sexta série você tem estudado o verbo to be, né? E muitos falam assim: eu passei a vida inteira na escola e até hoje não consegui entender o significado do verbo to be. Por que na escola eu só vivo aprendendo o verbo to be, né? Isso é normal, né? É importante você entender que o verbo to be não é um bicho de 7 cabeças, assim como muitos acreditam. É simples, é rápido e fácil. É aquele velho ditado: você não vai conseguir aprender algo se você não pôr em prática ou não entender o contexto de um determinado assunto, né? Tá, eu vou para a escola, aprendo o verbo to be, mas eu não sei nem para que eu vou usar isso. Então, nós vamos entender que o verbo to be ele tem uma função específica na língua inglesa, tá bom? Então, sem delongas, vamos para as informações principais para que serve o verbo to be. O verbo to be ele é um verbo de ligação, ou seja, ele é um verbo que por si mesmo você não consegue entender a forma concreta do que a frase está falando com o verbo to be. Por exemplo, eu estou. Eu estou aonde? Eu sou o quê? Então, o verbo to be significa ser ou estar. Ele é o quê? Ela é o quê? Ela está onde? Então, o verbo to be é ser ou estar. Simples assim. Então, vamos para a raiz, né, do verbo to be. To be significa ser. Você pode ver essa partícula to é a representação do R do ser e do R do estar. Ou seja, o verbo está em infinitivo, né? Para eu conjugar o verbo to be, né, no tempo presente simples, eu vou conjugar em 3 formas: am, is e are. Am para I, is para he, she, it e are para you, we e they. Ok? Combinado assim? Então, a conjugação do presente é I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. É importante ressaltar que o it ele não é usado para pessoas. Agora nós vamos conjugar o verbo to be no tempo passado. Exatamente, o verbo to be conjugado no tempo passado. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Então, essa é a conjugação do verbo to be no passado. Eu estava aqui. I was here. Ela estava lá. She was there. Ok? Nós estávamos no trabalho. We were at work. Eles estavam trabalhando. They were working. Vocês estavam lendo um livro. You were reading a book. Então, essa é a conjugação do tempo passado. Ok? Para o tempo futuro, moleza. Simplesmente você vai usar o verbo modal, will, junto com be. O be, ele não vai estar conjugado como o tempo presente e nem como o tempo passado. Simplesmente ele vai estar na sua forma primitiva. Assim como nós temos o to be, né? O to, que indica que o verbo está no infinitivo, e o be, que é o verbo. Okay? Simplesmente eu vou tirar o to e colocar o will. Okay? Eles estarão no zoológico. They will be at the zoo. Eu estarei lendo um livro. I will be reading a book. Então,
essa é a conjugação do verbo to be, ok? Tudo que eu falei são conjugações no tempo presente, passado e futuro na forma afirmativa. Para a forma interrogativa, o que eu vou fazer? Simplesmente o verbo to be ele vai começar a pergunta, porque toda pergunta no inglês tem que ter um verbo auxiliar, ok? Para os verbos de ação, eu uso do. Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? No entanto, o verbo to be não é um verbo de ação. Ele é um verbo de ligação. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente o próprio verbo to be vai começar a pergunta. Eu não vou precisar de um verbo auxiliar, porque ele mesmo faz essa função, ok? Are you reading a book? Você está lendo um livro? Ok? Where am I? Onde estou? Então, a mesma coisa acontece no tempo passado. Eles estavam aqui? Were they here? Então, a pergunta começa com o verbo to be. Were, que é o verbo to be para a conjugação do tempo passado, ok? E a mesma coisa nós vamos utilizar para o futuro. No entanto, no futuro, eu vou utilizar o verbo modal, will, ok? O will ele vai fazer a função de verbo modal. Eles estarão na igreja amanhã? Will they be at church tomorrow? Então aqui o verbo modal will começa a pergunta, fazendo a função do verbo auxiliar, ok? Porque o will ele é usado como verbo modal no tempo futuro, ok? Então, agora nós vamos falar um pouco da forma negativa. Como funciona a forma negativa para o verbo to be? Para a forma negativa, eu simplesmente vou usar o not no tempo presente. Por exemplo, eu não sou um cientista. I am not a scientist. Ela não é secretária. She's not a secretary. Ok? Eu posso contrair. She's not. She's not. Ok? She's not. E eu posso falar de forma sem ser contraída. She is not. Você que escolhe. Ok? A maioria das vezes, os americanos costumam contrair as frases. Acredito que seja uma forma mais fácil de se comunicar, ok? Para o tempo passado, a mesma coisa. Eu não estava no mercado. I was not at the supermarket. Eu não estava no mercado. I was not at the supermarket. Ok? Tudo bem que supermarket é supermercado, né? Mas a mesma coisa. Market também é mercado. O importante é vocês entenderem que no passado eu vou usar was not ou wasn't. Eu não estava no supermercado. I wasn't at the supermarket. Ok? Eles não estavam lendo o livro. They weren't reading a book. Ou they were not reading a book. Ok? Para o futuro, moleza. Simplesmente eu vou usar won't, que é a contração de will mais o not, junto com o verbo to be, que eu vou tirar a partícula to e deixar só o be, ok? Eles não estarão no zoológico. They will not be at the zoo. Ou they won't be at the zoo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aí se você quer mais informações sobre o verbo to be, tá bom? E também dá um like aí se você gostar do vídeo. E God bless you. See you next class.